Danilo Marques Moura nasceu em 30 de junho de 1916 em Cachoeira do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, filho do senhor Gilberto Moura e da dona Maria Emília Marques Moura. Filho caçula da família, viu seus irmãos mais velhos, Osmar e Nero, irem estudar em Porto Alegre no colégio militar. Ele não seguiu esse caminho, ficando na sua cidade natal em companhia dos pais e das irmãs Alzira e Odete, concluindo seus estudos no ginásio de Cachoeira do Sul. Danilo soube bem aproveitar a juventude indo a bailes e festas, amigo de todos e sempre protegido dos irmãos mais velhos e dos pais. Influenciado pela carreira de Nero, Danilo quis ser piloto, do que foi incentivado também pelo irmão. Danilo fez parte, em 1938, da primeira turma de brevet de piloto que foi aberta em Canoas, no Rio Grande do Sul. Seu irmão Nero era capitão e comandante do regimento de aviação em Santa Maria e conseguiu os aviões para formar pilotos gaúchos dos aeroclubes. O instrutor desses pioneiros foi o então tenente da aviação militar do Exército, Joel Miranda. Ambos depois foram para a guerra juntos no primeiro grupo de aviação de caça, Sentapua. Em 1940, com o brevet na mão, Danilo foi admitido no Ministério da Agricultura, como piloto de aerofotogrametria. No ano seguinte, foi para os Estados Unidos, onde ingressou na Southwest Airways, para o curso de pilotagem civil. Vejam nessa foto Danilo, marcado, indo para os Estados Unidos em 1942, com outros brasileiros, nessa reportagem da revista Em Guarda. Concluindo o curso, foi para o Texas, em 1943, e fez outro curso, o de instrutor para estrangeiros de piloto, no Aviation Cadet Pilot Training Program, do United States Air Force Training Command. Naquele mesmo ano, com mais de 2 diplomas de formação embaixo do braço, de instrutor e piloto, voltou para o Brasil, como adido do gabinete do Ministério da Aeronáutica. Aspirante aviador da reserva em 1944, Danilo foi convocado para integrar o recém-formado primeiro grupo de aviação de caça, que por sua vez foi criado em 18 de dezembro de 1943, cujo comandante, o então major aviador Nero Moura, seu irmão, estava organizando. Entre março e abril de 1944, ele e mais 300 militares chegaram ao Panamá para participarem de um processo de instrução aérea e treinamento em Água Dulce, onde os pilotos voavam com os aviões P-40. Em maio de 1944, o grupo foi considerado unidade de caça operacional e empregado na defesa do Canal do Panamá. Depois foram reunidos para a realização de uma nova fase de instrução nos Estados Unidos da América, onde foram apresentados ao caça Republic P-47, avião escolhido por sua força e resistência em combate. O ciclo de instrução foi concluído no dia 31 de agosto de 1944. No dia 19 de setembro, o primeiro grupo de aviação de caça embarcou para a Itália. Ao chegar ao porto de Nápoles, eles se depararam com uma real destruição da guerra e, sem condições de desembarcar, deslocou-se para o porto de Livorno, onde chegou no dia 6 de outubro, partindo imediatamente para a base aérea de Tarquínia. Em 11 de novembro, o primeiro grupo de aviação de caça abriu fogo contra os nazistas. Danilo ficou responsável pelo setor de transporte e manutenção de viaturas, além de piloto de combate da Esquadrilha Verde, comandada pelo então capitão aviador Lagares. Entre os gaúchos do primeiro grupo de aviação de caça na Itália havia um todo especial, o próprio Danilo, um tipo diferente, ímpar por suas atitudes e reações, completamente despido de maldade, simplório na sua maneira de ser, sem inibições. Enfim, uma figura simpática, apesar de sua barba espessa, que azulava o sol e parecia estar sempre por fazer. Em 28 de outubro de 1944, foi promovido a segundo tenente. Em 4 de fevereiro de 1945, um domingo de inverno, ensolarado, mas bastante frio,
Com neve ainda cobrindo o norte da Itália, ele saiu para mais uma missão com a sua esquadrilha. Danilo partiu para a sua 11ª missão, no comando de um P-47 número 2, para mais um voo ofensivo. Não imaginava que naquela missão seria frustrada, porém gravaria seu nome como protagonista de uma inusitada aventura que tinha todos os elementos para ser desastrosa. A sudeste da cidade de Treviso, seu avião foi abatido pelos alemães. A pouca altura do solo, abriu o paraquedas e, ao cair, cortou a língua. Esse detalhe foi fundamental para protegê-lo da inacreditável fuga que empreendeu, durante quase um mês, a pé ou de bicicleta, atravessando mais de 300 quilômetros em território dominado pelos alemães. Nas vezes que foi interceptado, vestido com roupas civis que os italianos lhe deram, mostrava a língua ferida, fingindo não conseguir falar. Enquanto isso, na sede do comando do 1º Grupo de Aviação de Caça, o irmão Nero temia pelo pior e pensava na mãe, Maria Emília, em Cachoeira do Sul, sem notícias dos 3 filhos que haviam ido para a guerra, Nero, Danilo e Osmar, que por sua vez estava na FEB. Como contar-lhe o suposto abatimento do caçula em céus da Itália? Nessas imagens, a carta de Nero para sua mãe e uma foto dele, doente, resultado de um estresse da perda do irmão. Mas o caçula destemido, com astúcia e contando com a ajuda de camponeses, gente simples com quem sabia lidar, bem graças aos tempos que vivera na fazenda dos pais em Cachoeira do Sul e em Porto Alegre, seguiu seu caminho entre os alemães. Cerca de 30 dias depois, 21 quilos mais magro, chegou a uma base aliada. Um longo interrogatório de 2 dias arrancou do intérprete Danilo, com maior naturalidade, todas as ações empreendidas na travessia do longo caminho que fez. Nenhum oficial, apesar da admiração da aventura do piloto brasileiro, recomendou que essa história entrasse para os anais, porque contrariava integralmente todos os ensinamentos e as regras de conduta de pilotos de guerra abatidos. Quando o irmão Nero Moura o avistou, assim como seus colegas de missões nos céus da Itália, quase não acreditaram. Valente, simples, inconsciente da sua força moral, enfrentou tudo aquilo com galhardia inigualável, com a naturalidade nata, só compreendida pelos que a eles privaram. Ao contar a sua história depois da volta, sentiram-se que estava sendo sincero no seu relato, sem preocupações de fazer herói. Celebrou-se na sua vitória, na sua volta, esvaziando-se o que restava das rações de uísque do grupo, logo substituídos por um horrível conhaque italiano que fez o mesmo efeito. Em meio à forte ressaca, encerrou-se o capítulo mais heróico do 1º Grupo de Aviação de Caça, realizado por aquele gaúcho simples que, sem pretensões, tornou-se merecedor de toda a admiração dos comandantes aliados que o conheceram, e também de seus colegas e dos poetas e fazedores de anedotas, o tenente Danilo Marques Moura. Essa história do tenente Danilo Moura é recheada de passagens cheias de sagacidade, coragem e humor. Naquela noite, seus amigos Pessoa Ramos, Moreira Lima, Rocha, Coelho, Calbi, Meira e Tormin se inspiravam para compor a Ópera do Danilo, dividida em 5 atos. A mesma foi encenada pela primeira vez em 1945 no Teatro Thunderbolt em Pisa, tendo como intérprete de Danilo o então tenente Rui Moreira Lima. Danilo era inteligente e vivo, embora falasse de um modo peculiar e brincalhão. Muitas anedotas foram criadas a seu respeito. Sua fuga contrariou todas as regras militares impostas, seguiu sua própria lógica e bom senso. O personagem de Notários passou a ser grande personagem da ópera do Danilo. Após o término da guerra e o retorno para o Brasil, Danilo abandonou a FAB. Recebeu as mais altas condecorações da Força Aérea Brasileira, como Ordem do Mérito Aeronáutico, Cruz de Sangue, Cruz de Aviação Fita A e Campanha da Itália, dos Estados Unidos da América, a Air Medal e a Presidência Unit Citation. Em 20 de outubro de 1945, casou-se em Cachoeira do Sul com Maria Isolita Krieger. O casal teve 5 filhos: Regina Maria, Gilberto, Reinaldo,
Joaquim Pedro e Fátima. Danilo fez carreira na PNR do Brasil, sendo que um dos seus voos completou a milésima travessia do Atlântico Sul, sendo a primeira empresa aérea do mundo a registrar tal cometimento. Entre suas milhares de horas de voo como piloto, foi comandante de aeronave que conduziu a comitiva do cardeal Dom Jaime Câmara, que viajou para presidir o Congresso Eucarístico do Rio de Janeiro. Nessa foto, Danilo e os veteranos de Santa Pua durante seu primeiro encontro. Notem que Danilo estava ainda usando seu uniforme de piloto da PNR. Quando estava no Brasil, entre as suas escalas de voos nacionais e internacionais, Danilo participava dos encontros dos veteranos e das festividades da Força Aérea Brasileira. Em 10 de fevereiro de 1965, a PNR do Brasil foi comunicada pelo governo federal da cassação de seu certificado de operação, por meio de um ato assinado pelo então ministro da Aeronáutica, Eduardo Gomes, ao mesmo tempo em que repassava suas linhas nacionais para Cruzeiro e as linhas internacionais para Varig. Danilo ficou inconformado e resolveu se aposentar. Estabeleceu-se como fazendeiro de café em Goierê, no Paraná. Proprietário das terras, a família de Danilo Marques Moura possui, além das escrituras registradas no cartório municipal, o título de domínio pleno das terras, emitida pelo governador do estado do Paraná em 27 de janeiro de 1951, considerando a compra das terras devolutas de domínio do estado. Título esse ratificado pelo presidente Geisel durante o seu governo. Mas deixamos bem claro que em nenhum momento essas terras foram doadas por ex-combatentes, ou estes se beneficiaram de privilégios governamentais. Era uma política de povoamento e defesa das fronteiras e do interior do brasileiro. Próximo à fazenda de Danilo, seu irmão Nero Moura tinha a fazenda Esteirinha, além dos veteranos e amigos Joel e Pamplona. Danilo, mesmo doente, ia aos encontros dos veteranos e caçadores no apartamento em Copacabana do seu irmão Nero, nunca deixando de ser o divertido Danilo, brincalhão e boa praça. Quando ele chegava, todos iam ao seu encontro e a festa estava garantida. Em 1986, pelos feitos do primeiro grupo de aviação de caça na campanha da Itália, seus veteranos foram reconhecidos e receberam a citação presidencial de unidade, um pedido do governo estadunidense por conta dos importantes avanços do grupo de caça brasileiro na campanha da Itália. Danilo estava lá, orgulhoso. Danilo Marques Moura faleceu em 14 de maio de 1990, no Rio de Janeiro, quase um anônimo para a história, mas um gigante em sua vontade, um excepcional personagem para o cinema, meras projeções dos poucos que conheceram e admiravam sua corajosa e patriótica aventura. Adelphi, Tenente Danilo, Santa Pua, Brasil! Anualmente, a Ópera do Danilo é encenada pelos pilotos de caça brasileira, em âmbito de unidades militares, numa justa homenagem a esse feito heróico que houvesse sido feito e realizado por um piloto da USAF, certamente já teria virado filme de Hollywood há muito tempo. Houve inclusive um concerto da Ópera do Danilo que foi realizado no dia 21 de abril de 2007, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Seus filhos, defensores da história do seu pai e tio, são integrantes ativos do projeto Museu da Vitória Brigadeiro Nero Moura. Nesse futuro museu, Danilo estará representado numa bela vitrine, junto com seus irmãos e amigos do Santa Pua, para que servirem de exemplos para as próximas gerações. Jamais serão esquecidos.